Boa noite. Iniciando aqui com vocês. O nosso convidado já está aí, mas vamos esperar chegar mais alguém. Aí, vamos dividir a tela agora com Fábio Leone, da STEC Representações. Muito prazer que a gente vai ter esse bate-papo aqui com o Fábio Leone, trazendo informações importantíssimas, importantíssimas. Roberto, chama toda a família, joga nos grupos. Vamos jogar informação para a saúde do nosso país, da nossa cidade. Formas possíveis. Está aguardando aqui. Formas possíveis e acessíveis de se fazer o melhor na saúde pública. Tudo em ordem aqui, eu não sei porquê. Fábio. Está conseguindo entrar? Boa noite, Cristina. Lavínia. Então, vamos esclarecendo com vocês que são pontuais aqui como eu, enquanto o nosso convidado aí por algum probleminha não está conseguindo me acessar. Mas ele já deve solucionar isso. Boa noite. Inicialmente, eu havia feito o convite e vinculado o LinkedIn, que é aquela rede social lá mais corporativa, onde todos têm o seu currículo profissional. Porém, o LinkedIn não é uma rede social tão aberta assim. Ela exige uma autorização prévia, que vem através de um e-mail, e esse e-mail não chegou. Aí eu e o Fábio, essa tarde, conversando, falando, olha, não dá para a gente ficar aguardando essa confirmação. Vamos mudar o local do nosso encontro. E aí a gente fez a opção, por isso muitos de vocês viu a nova vinculação do convite com a imagem do LinkedIn, tá? Porque o LinkedIn não deu a resposta, não aprovou a nossa transmissão ao vivo, e aí eu não consegui transmitir através do LinkedIn. Mas estamos aqui no Instagram. O nosso papo de hoje é importantíssimo, tecnológicas e soluções inovadoras para a saúde coletiva, para os hospitais, clínicas, novamente. Isso, agora acho que vai. Nosso convidado está chegando. Enviado o convite, doutor Lucas, lá de Salvador. Oi, Fábio, chegou. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Eu estava adiantando aqui para a nossa audiência, Fábio, por que nós mudamos a rede social, tá bom? Já expliquei para eles. Ok. Inicialmente era do LinkedIn, enfim, estamos aqui no Instagram e vamos adiante. Em primeiro lugar, muito, muito obrigada, Fábio Leone.
Estamos todos trabalhando de forma remota, home office, com as nossas vidas aí alteradas, modificadas pela pandemia. Eu queria agradecer esse espaço na sua agenda, que eu sei que é um diretor aí da empresa, um CEO que lida com várias outras filiais fora do país, com outros países, né? Tem a equipe fora e dentro, de ceder esse espaço na sua agenda para vir conversar conosco. Conta para mim, Fábio, em primeiro lugar, quem é a STEC, quais os parceiros da STEC e os produtos que ela consegue hoje trabalhar e oferecer para o nosso mercado aí do Brasil. Ok. Primeiro, agradecer pela oportunidade e dizer a todos aí que é um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fabiana. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu acho que isso vai ser um bate-papo bastante... Vou tentar ser bastante descontraído e espero contribuir um pouco, trazendo algumas informações relevantes aí em um momento tão desafiador na vida de todos. A gente está passando por uma situação bastante atípica e espero trazer um pouco de conhecimento, de contribuição para a gente superar isso da forma mais rápida possível. Bom, indo direto ao ponto, respondendo a sua pergunta, a STEC é uma empresa brasileira. Ela foi fundada em 2001 por profissionais que atuavam nas principais empresas de descontaminação multinacionais europeias. Então, esses profissionais atuavam na área técnica e enxergaram o potencial para desenvolver uma empresa nesse segmento no Brasil. O nome da empresa tem a sua origem nas palavras inglesas Sterilization Equipment, daí o nome STEC. Desde o início das operações, a empresa formou parcerias com os principais fabricantes de equipamentos e de algumas tecnologias dedicadas ao ramo de descontaminação, esterilização, nos mercados farmacêuticos, que nós chamamos de life science, e nos mercados de hospitalares, que chamamos de healthcare. Em função das parcerias que foram desenvolvidas ao longo desses 19 anos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e também muito graças ao atendimento de alguns clientes específicos aqui no Brasil, alguns clientes que trabalham com produtos biológicos, a STEC acumulou um conhecimento muito grande em alguns processos que apresentam alto risco de contaminação. Tanto contaminação das pessoas, quanto a contaminação do produto. Esses processos são processos quase sempre de altíssima complexidade. Eles envolvem áreas biocontidas e micro-organismos que representam um alto risco se expostos à população. Daí nós desenvolvemos algumas expertises, principalmente na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, e agora estamos caminhando para novos mercados. A empresa vem atuando e já presta serviços no Brasil para inativação de vários micro-organismos. Tem um destaque aí para um trabalho feito em específico para o vírus da influenza. Esse que a gente está vendo, a campanha da vacina H1N1, que está sendo finalizada agora no estado de São Paulo. A gente tem uma participação muito grande na produção dessa vacina e no controle da contaminação cruzada entre os lotes da vacina da influenza. Também fizemos um trabalho bastante importante com o vírus da dengue, com febre amarela, febre aftosa e um sucesso muito grande para outros micro-organismos como fungos e bactérias. Na indústria farmacêutica eu posso dizer com tranquilidade que a empresa é uma referência no ramo de esterilização e descontaminação. Sem querer me alongar demais, mas eu preciso dar um pouco mais de informações sobre a empresa. Hoje nós somos responsáveis por mais de 1.500 equipamentos instalados aqui no Brasil. Também atuamos no ramo de pesquisa, onde nós fornecemos soluções completas para pesquisadores que fazem testes em vivo, ou seja, toda a simulação do efeito de medicamentos, do efeito de vacinas, em simulação laboratorial. Recentemente, nós entregamos um laboratório completo a um instituto muito importante aqui de Campinas, que é o Instituto Boldrini, que faz um trabalho muito bonito
com tratamento de câncer, principalmente tratamento de leucemias em crianças. Esses equipamentos chegaram recentemente no Brasil e é um orgulho para a gente poder ter uma referência internacional em um laboratório tão importante, que faz uma pesquisa muito semelhante ao que é feita nos Estados Unidos. Investimos pesado no treinamento dos nossos colaboradores para não só poder disponibilizar um equipamento de excelência, mas também um serviço com equivalência de qualidade ao serviço que é feito no exterior. Em 2014, a empresa ampliou a sua operação, passando a também atuar no mercado internacional, com a abertura de um escritório na Pensilvânia, e com a finalidade de trabalhar nos Estados Unidos com as mesmas linhas de serviços e produtos que nós trabalhamos no Brasil. E recentemente, já agora no meio da pandemia, no mês de março, nós recebemos a notícia sobre a aprovação da Anvisa para que possamos trazer para o Brasil insumos e outros equipamentos com a aprovação da agência regulatória e novas soluções para tentar não só atuar durante a pandemia, mas também para outras finalidades no mercado farmacêutico, hospitalar e em qualquer mercado que tenha o desafio da descontaminação ou da esterilização como uma demanda a ser atendida. Tá. Então, Fábio, com todo esse currículo, com todo esse know-how da STEC, e aí você já adentrou um pouco ao tema, o que a STEC, agora após março, que houve essa decretação da pandemia, e todo esse estado de alarme e de forças, enfim, todo o empenho governamental, populacional, de setores, na disseminação do vírus, do Covid-19, aí instalado no mundo inteiro, em cada país na sua época, né? Muitos até já venceram e já estão na fase final, retomando a economia. O que a STEC hoje tem de novos projetos para esse momento, para atender o nosso país, o conhecimento de vocês, em específico para o combate do Covid-19? Bom, doutora, nós estamos, primeiro enfrentamos aí as primeiras adaptações de colocar todas as equipes em home office, de adaptar a empresa ao desafio da nova realidade, mas um pouco antes aí até da quarentena aqui no Brasil, nós já estávamos acompanhando bem de perto a situação da contaminação e todas as atividades que estavam sendo desenvolvidas fora do Brasil para auxiliar os profissionais e para tentar controlar essa velocidade de disseminação do vírus. Eu, inclusive, no mês de fevereiro, estive visitando alguns fornecedores nos Estados Unidos e lá já se falava muito na pandemia, no risco da disseminação, e todas essas visitas já foram desenvolvidas com foco de trazer para o Brasil as mesmas soluções que estão sendo utilizadas nos Estados Unidos e na Europa. Essa visita, por exemplo, a um parceiro americano, é uma empresa especializada em fornecer soluções biosseguras para tratamento de resíduos, ou para testes de vacinas, ou testes com vírus, testes de resistência. Então, é uma empresa que já atua há mais de 50 anos nos Estados Unidos e que está iniciando as operações no Brasil em parceria com a STEC. Após o meu retorno, nós desenvolvemos algumas frentes de trabalho, alguns projetos específicos dentro da STEC, para que a gente possa oferecer ao mercado produtos ou serviços com alguma contribuição profissional e social nesse momento da pandemia. Uma das frentes de trabalho, ela consiste em descontaminar resíduos dentro de hospitais. Com o aumento da circulação, com o aumento da demanda de pacientes, com toda a procura que está sendo gerada nesse momento, naturalmente os hospitais vão gerar uma quantidade de resíduos, aventais descartáveis, máscaras descartáveis, toucas descartáveis,
que precisam ser inativados antes de saírem dos hospitais. Esses materiais habitualmente passam por um processo dentro de uma autoclave, para que eles possam ter uma inativação dos micro-organismos e depois são enviados à incineração. A capacidade dos hospitais fazer esse trabalho na Europa, por exemplo, foi rapidamente esgotada, porque a demanda e a geração foi tão grande que os hospitais tiveram que acumular esse lixo, esse resíduo, por não ter a capacidade de descontaminá-los. Uma das soluções é fornecer uma estação adicional preparada para executar esses processos e fazer a inativação térmica através de uma autoclave ou a inativação química, aumentando assim a capacidade desses hospitais em dar vazão ao volume de geração de rejeitos potencialmente contaminados. Uma outra demanda... Por favor. Então, só frisando, Fábio, esses rejeitos, aventais, todo equipamento de EPI, as máscaras, o isolador de face, luvas, né, se for de um outro material, não as descartáveis, todo o material, isso tudo é esse descarte que a gente costuma dizer, né? Que já deve estar acumulado, Fábio. Em muitas situações, eu não digo na grande São Paulo, mas Não só esses materiais, doutora, outros materiais potencialmente infectados, tudo aquilo que entra em contato direto ou indireto com o paciente, uma seringa, um equipo, qualquer item que não será reaproveitado, que tem que ser descartado, ele tem que passar por um processo de inativação antes de sair do ambiente do hospital e depois ele vai ser incinerado como prevêem as normas e os regulamentos vigentes. Eu acredito que sim, que isso já é um problema nos hospitais aqui no Brasil, porque na grande maioria as estações, as instalações aonde esses materiais são descontaminados são instalações pequenas, porque nunca existiu uma demanda tão grande. Com o crescimento dessas necessidades, com a ampliação do número de leitos e o volume extremo de pacientes, é natural que esses volumes tenham subido. Tá? Então, essa é uma das primeiras fontes de trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Uma segunda fonte, que é uma situação, um processo onde já existe uma experiência acumulada bem grande, é a descontaminação de salas, a descontaminação de corredores, laboratórios, centros cirúrgicos, leitos hospitalares, ambulâncias, ou seja, a redução da carga microbiológica em qualquer ambiente potencialmente exposto ao vírus ou qualquer contaminante. Também é uma outra solução que a demanda se torna vigente em função do aumento de número de pacientes e, claro, em função da circulação do vírus. Tá? Então, um exemplo, se uma ambulância do SAMU faz um atendimento a um paciente infectado pelo coronavírus, imediatamente ela tem que passar por um processo antes de transportar outro paciente, ou até mesmo a própria equipe do SAMU que está viajando dentro dessa ambulância. Então, a gente pode oferecer soluções que garantem uma inativação segura desses ambientes expostos ao vírus. Ok? Uau! E aí você dizia, Fábio, então que devido ao volume, cresceu muito o volume desse descarte, desse material, e aí o hospital não tem esse espaço para aguardar o dia certo da coleta, porque o lixo hospitalar, nem todos sabem, mas ele tem um descarte certo pela prefeitura local. Ele não é recolhido pelo lixeiro comum, né? E agora, em tempo da pandemia, ainda mais essa rigidez. Enfim, mas acredita-se que estão tomando aí as medidas adequadas, a gente só vem trazer informação para melhorar ainda esse descarte da forma regular e descontaminada. E aí você dizia que conseguiria, sem utilizar espaço dentro dos hospitais e clínicas, ter um outro espaço. Como é que é essa história? Tem a história do container ou da van,
que aí vai para o próprio pátio de estacionamento do hospital ou da clínica e faz esse trabalho? Conta para a gente. Basicamente, é uma unidade de descontaminação, onde é instalado um container com todo o controle da circulação do ar. Isso é muito importante, porque esse container, a partir do momento que ele recebe o material infectado, ele não pode, ele tem que garantir que qualquer troca de ar não contamine o ambiente. Esse container é instalado em um espaço adequado dentro do próprio hospital, para que a gente consiga coletar esses resíduos e promover a descontaminação térmica ou química. O mais habitual é a descontaminação térmica dentro de autoclaves, aumentando a capacidade do hospital no tratamento de resíduos contaminantes. Uma solução que não é tão simples, porque, como eu disse, existe uma preocupação com a biossegurança desses rejeitos, mas pode ser feita, já é utilizada fora do Brasil e nós temos total acesso para trazer essa mesma solução para o mercado brasileiro. O projeto mais importante nesse momento, doutora Fabiana, o que tem nos tomado bastante esforços é a descontaminação das máscaras N95. Queria te contar um pouco a respeito disso, porque é um desafio bastante interessante e o que eu vejo mais demanda, mais necessidade em função da exposição e do risco que estão submetidos os profissionais de saúde durante o tratamento dos pacientes. Exatamente. Esse projeto é um projeto muito bonito, que nós também tivemos acesso em função da parceria com os fornecedores americanos. Nos Estados Unidos já é feita a descontaminação das máscaras N95 e essa descontaminação se iniciou através de testes em universidades que são mantenedoras de hospitais e começaram a fazer os testes em conjunto com uma empresa privada. Eles conseguiram comprovar a eficácia do processo e conseguiram aprovar essa tecnologia junto ao FDA. Basicamente, a tecnologia utiliza o mesmo equipamento e o mesmo produto o qual a STEC representa no Brasil e que nós temos disponível as máquinas, os insumos, a mão de obra, os engenheiros especializados aqui no Brasil. É uma tecnologia bastante conhecida, nós já aplicamos desde 2008 e estamos buscando uma oportunidade de trazer essa solução e atender essa demanda pelos EPIs que podem ser reutilizados. É um tema bastante controverso, porque as EPIs foram fabricadas, elas são projetadas para serem descartáveis, mas em um momento de guerra, se é que a gente pode assim chamar, em um momento tão limiar como o momento que nós estamos vivendo, pode ser que seja uma solução viável. Essa empresa americana que eu mencionei, ela fez vários testes em conjunto com a universidade, testes laboratoriais, e depois conseguiu efetivar um ciclo no qual é possível descontaminar cerca de 10 mil máscaras N95 em aproximadamente 3 horas e meia de processo. Foi comprovado que essas máscaras podem ser reutilizadas sem nenhum risco de contaminação, ou seja, elas ficam totalmente isentas de qualquer vírus ou bactéria e podem ser reutilizadas por até 20 ciclos. Os testes concluíram que elas permanecem íntegras por 30 ciclos, mas por medidas de segurança se definiu em uma normatização de urgência junto ao FDA que vão aplicar aplicar o processo, visando garantir a integridade física do material e o fator de filtração somente durante 20 ciclos. Ou seja, nós temos isso disponível no Brasil. Uau. Nos Estados Unidos... Nós sabemos, um parênteses, né, Fábio? Nós sabemos, a gente que está aí em contato com as operadoras, não só operadoras, mas hospitais, enfim,
amigas que estão na linha de frente relatam que a utilização do aparelho, do equipamento, não é descartável. Tem gente aplicando apenas um sabãozinho, um álcool, não é, Fábio? Que a gente fica ainda mais indignado. Então, além de aumentar o resíduo do lixo hospitalar, também essa utilização inadequada coloca em risco a vida do colaborador, da linha de frente, o contágio de todo familiar, porque alguns ainda voltam para casa, não são todas as empresas que conseguiram garantir esse isolamento social para a linha de frente, voltam para casa e contaminam aí outras pessoas, além de contaminar outros pacientes. Enfim, é muito importante esse trabalho, muito importante. Sem dúvida. Desde o início desse projeto, doutora, nós estamos aí em contato com vários centros de enfermagem, com alguns hospitais, e temos ouvido algumas informações que os profissionais reutilizam as máscaras durante 5 dias, sem nenhum processo, sem nenhum tipo de asepsia que possa garantir a eles uma segurança mínima. Mas é a única alternativa, ou seja, eles estão, ou você reutiliza a máscara, ou não tem outra. E estão dentro desse, eles estão na guerra. Dentro desse cenário, nós acreditamos que um processo de descontaminação, que é extremamente eficaz, comprovadamente eficaz, certamente reduz o risco em comparação à real necessidade que está se apresentando nesse momento. As condições são realmente, não tem comparação. Nos Estados Unidos, o Pentágono investiu 415 milhões de dólares e montou 60 unidades para descontaminação de máscaras. Ou seja, o Pentágono subsidiou essa empresa privada e montou as unidades visando garantir o abastecimento das máscaras na eventual falta do produto descartável. Nós não temos aqui a mesma disponibilidade e, acredito, a mesma demanda em função do tamanho da população e da renda per capita e de vários outros fatores. Mas, para o Brasil, nós desenvolvemos uma solução tentando adequar o tamanho da operação à demanda existente. Essa solução ela é basicamente desenvolvida dentro de um veículo de médio porte, para ser mais claro, uma van, onde nós instalamos o equipamento que faz a geração do vapor descontaminante e instalamos também no mesmo ambiente um catalisador. A ideia, isso ainda é uma incubação, tá? Isso ainda é uma ideia, é levar essa van até o ambiente dos hospitais. Por que levar a van até o ambiente dos hospitais? Porque o transporte de produtos contaminados é muito complicado. Então, retirar as máquinas N95 após o uso e trazer para uma central de descontaminação seria uma outra demanda de segurança que deveria ser gerada em função, além dessa situação, também o custo de frete. Nós estamos em um país continental. Um hospital de Manaus, se tiver que mandar as máscaras até São Paulo, o tempo e o custo inviabilizam a operação. Então, a ideia é pegar uma unidade móvel, levar essa unidade móvel até o estacionamento do hospital, receber um suporte do hospital para que nós tenhamos alimentação elétrica, e com a alimentação elétrica nós temos autossuficiência para gerar um ciclo de 3 horas, e a cada 3 horas efetuar a descontaminação de cerca de 500 máscaras, o que nos daria aí em 8 horas cerca de 4.000 ou até 6.000 máscaras, dependendo do tamanho do veículo que for utilizado. Então, a STEC já conseguiu os veículos, já conseguiu os geradores, já tem os insumos, nós já temos basicamente toda a estrutura e hoje dependemos aí das amostras contaminadas e de um apoio dos regulatórios para conseguir viabilizar esse projeto que, no meu modo de ver, é o mais relevante para os profissionais e para a sociedade nesse momento. Exatamente, e é esse o nosso objetivo, Fábio. Eu fiz questão, quando eu conheci aquele post da STEC, só para quem está aqui com a gente na nossa audiência entender.
Há uns 15 dias atrás, a STEC fez uma postagem lá no LinkedIn desse projeto realizado lá nos Estados Unidos, do container, né? E aí eu fiz o comentário e assim, são tantas os abandonos, são tantas as áreas, né? Eu vejo a iniciativa privada aqui batalhando tanto e sem o amparo dos governos atuais, sem o amparo de uma legislação para essa epidemia, para esse combate, reduzindo prazos, né? Combatendo aí esse tipo de burocracia que nessa hora não dá para correr o rito legal do processo, a gente precisa agilizar, nós estamos falando aqui de salvar vidas, do descontágio das pessoas que estão trabalhando para salvar vidas. Além, é claro, da economia, né, do custo da operação, do descarte do lixo hospitalar, isso é uma outra história que também nos comove, mas o que mais nos comove e nos deixa realmente com essa esperança de que precisamos mudar, precisamos da iniciativa privada, desse projeto piloto, para provar para a regulação que isso é possível e que a gente está contribuindo para salvar vidas, contribuindo para a linha de frente. Fábio, propositalmente não foi, mas hoje, dia 12 de maio, é o dia do enfermeiro. Depois que a gente rodou o convite da live, eu me lembrei e falei, gente, não tem dia melhor para a gente homenagear a turma de frente com essa divulgação desse trabalho, buscando, né? Buscando parcerias. Muito, muito. E não há coincidências, hein? Sim, sem dúvida. Doutora, só deixa eu fazer uma observação. Durante a nossa conversa surgiu uma pergunta aqui que eu acho bastante relevante. Alguém perguntou, desculpa, eu não consigo identificar quem, em função de ser uma EPI, se a máscara necessita de autorização do Ministério do Trabalho. Sim, a máscara é considerada um equipamento de proteção individual. Ela necessita obrigatoriamente ter a aprovação dos técnicos responsáveis pela avaliação de EPIs. Pode ser necessário a aprovação de alguns institutos auxiliares, como o Inmetro, o IPT, e também do Ministério da Saúde. A questão aqui é a seguinte... rápido, né? Isso é muito rápido. Doutora, a questão é a seguinte, os testes são extremamente teóricos e os testes passam por vários critérios de aprovação. Um deles é o fator de filtração, o outro é a deformidade da máscara, o outro é a esterilidade, absorção e resíduos. Nós podemos ficar mais de 90 dias fazendo testes. E, de fato, eu acredito, tenho consciência total que os testes são indispensáveis, mas nesse momento eu não acredito que existam verba suficiente para fazer isso, recursos financeiros suficientes para arcar com o custo de todos esses testes e tempo. A tecnologia é bastante restrita, não existem equipamentos suficientes para atender a demanda de todos esses testes, e tempo e dinheiro. Então, a gente precisa encontrar uma forma de conseguir atender a demanda de quem está com um paciente sendo entubado e atender a demanda de todos os regulatórios. Ambas têm a mesma importância. Ambas têm a mesma importância. O que a gente precisa tentar definir é, nesse momento, qual é a mais dolorida, qual é a mais urgente para quem está atendendo os nossos familiares. Essa é a nossa mensagem. Vamos continuar nessa burocracia de processos, de aprovações e de prazos, ou vamos partir para a guerra? Porque essas pessoas estão na guerra. Para cada um de nós estar em isolamento garantido, os colaboradores da saúde estão na guerra. Tem uma outra pergunta aqui, Fábio. Ó, a esterilização é com óxido de etileno? Não, né? Você pode responder? Não, a esterilização com óxido de etileno ela é muito utilizada, doutora. Todas as seringas, por exemplo, utilizadas nos laboratórios, todas as cânulas, os equipos, são esterilizadas com óxido de etileno. Porém, o óxido de etileno é um processo extremamente criterioso, caro
e tem que ser realizado em condições extremamente controladas. O gás é explosivo, tóxico, existem várias empresas que fazem isso no Brasil, extremamente eficiente, porém, nós teríamos que comprovar que não existe nenhum resíduo de óxido de etileno na máscara, porque ele não é um gás biodegradável, ao contrário do peróxido de hidrogênio. A tecnologia que nós utilizamos é feita com vapor de peróxido de hidrogênio, que é um produto totalmente biodegradável. No momento que ele entra em contato com o ar, ele se transforma em moléculas de ar e de oxigênio. Aliás, desculpa, de água e de oxigênio. Ou seja, qualquer resíduo que eventualmente esteja mantido na máscara após o processo de sanitização não é capaz de causar um dano ao usuário, ao contrário do óxido de etileno. Um processo de esterilização em óxido de etileno, ele dura X horas, aproximadamente 2 horas, e 6 horas para eliminar o resíduo. Então, é um processo... É outra tecnologia. Tá. Exatamente. Seria caríssimo para um produto descartável que se pretende reutilizar. Tá. Nessas últimas semanas, essa avalanche de informações aí que a gente vem recebendo e que a gente tem a obrigação de filtrar e de escolher aquela notícia que a gente está realmente a fim de receber e de disparar e compartilhar, porque a avalanche está demais, estamos todos muito sensíveis, enfim, mudando a nossa rotina familiar, de trabalho, então a gente tem a obrigação de filtrar. Eu me aprofundei e acabei verificando algumas notícias na mídia a esse respeito. Existe um governo aí de um estado aí bem longe aqui do Nordeste, eu acho, que tem noticiado algumas medidas aí experimentais e alternativas, é claro, de descontaminação das EPIs. O que você achou disso? Você viu aquela que é a história das cabines, né? Cabines de higienização. Queria a sua opinião sobre isso. Doutora, muito interessante a pergunta. Antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de dizer que existem tecnologias extremamente consagradas e algumas inovações que são muito sérias e passaram por testes que são uma evolução natural de processos que eram executados, realizados no passado e vieram evoluindo e hoje podem ser considerados inovações. Dentro dessas tecnologias, o vapor de peróxido de hidrogênio tem uma eficiência muito grande. Nós conseguimos reduzir a carga microbiológica até o ponto de total esterilidade, ou seja, total mortalidade dos micro-organismos. Um outro produto que também é uma inovação e tem uma eficiência comprovada é os raios UV. Nada mais é do que a intensidade presente nas luzes dos raios solar em um determinado espectro em tamanhos de onda, em um determinado range, as luzes UVC geram uma irradiação que tem um efeito bactericida muito eficiente. Ou seja, uma inovação também bastante importante útil. No momento desse, bastante útil. Estão sendo lançados alguns robôs que têm uma autonomia, são guiados por GPS ou por programação. Esses robôs, eles lançam uma irradiação UV e conseguem reduzir, no caso do Covid-19, no caso do coronavírus, conseguem comprovar a total letalidade do micro-organismo. Isso também é uma tecnologia muito nova. A empresa, depois de 5 anos de estudo, lançou essa tecnologia comprovando a eficácia desse produto. Eu tenho uma série de documentos, de publicações, de white papers, ou seja, cientistas aprovando essa tecnologia, e é muito eficaz. Vários países utilizaram essa tecnologia, a China tem utilizado bastante, a Dinamarca, Canadá, muitas cidades da Itália e algumas cidades espanholas. Por que eu estou dizendo isso? Existe muita coisa séria sendo estudada e sendo criada. Como eu mencionei a vocês, o vapor de peróxido de hidrogênio é utilizado há mais de 20 anos e com uma eficiência incontestável em relação a
letalidade desses micro-organismos. Por outro lado, nós temos algumas aventuras e essa demanda, esse desespero do mercado acaba gerando a oportunidade. A gente tem visto aí algumas coisas realmente assustadoras na televisão. Entrega de respiradores falsificados, drones fazendo aspersão de produtos químicos, algumas coisas que realmente nos deixam assustados. Eu tive, sim, a oportunidade de ver essa reportagem e é muito complicado, porque o meu modo de ver, a gente está potencializando o risco de contaminação. Um profissional que entra em um túnel e recebe um jato de um produto químico ou de qualquer agente sanitizante, ele está arriscado, primeiro, a ter um dano à própria saúde, porque qualquer agente sanitizante, ele vai ter algum tipo de danos, ele vai gerar danos às estruturas celulares, ou seja, ele pode até matar o micro-organismo, mas ele também vai gerar um dano à saúde daquele profissional que entrou no túnel. Um outro efeito muito arriscado, essa pessoa que entrou nesse túnel e achou que inativou os vírus, teoricamente, ele toma um cuidado menor. Ele vai relaxar os procedimentos de cuidados para tirar a paramentação de segurança. Ele pode achar que ele está seguro porque ele passou por um túnel. A redução da carga microbiológica, ela é uma função bastante criteriosa, uma função bastante complicada, mas basicamente é tempo de exposição do micro-organismo e efeito, letalidade que o produto químico pode trazer a esse micro-organismo. Uma pessoa exposta durante 15 segundos a qualquer que seja o produto químico não garante uma redução eficaz do micro-organismo. Ou seja, é um risco, na minha modesta opinião, de potencializar essa contaminação. Qualquer produto químico que seja utilizado, que não tenha o controle dos parâmetros, tempo e concentração, não pode ser considerado eficaz. Ele reduz, sem dúvida, ele vai reduzir a carga microbiológica, mas se ele reduzir um log, significa que a pessoa ainda tem muita contaminação na roupa, no cabelo, em qualquer tipo de produto orgânico que possa carregar esses vírus. Então, eu acho um risco bastante grande submeter novas tecnologias, algo que ainda não foi feito, uma aventura completa. Ontem eu tive acesso a um produto que foi bastante interessante, é um pendrive que você liga no seu computador ou no seu celular e esse pendrive promete gerar um raio UV e descontaminar. Seria uma das coisas mais curiosas que eu vi na minha vida e que não tem nenhuma possibilidade de funcionar. Os drones... Não, e esse ponto, além de não descontaminar, esse ponto muito bem colocado por você, o profissional da saúde, pelo fato de ter recebido essa dosagem aí, seja ela na cabine, ou no túnel, ou o pendrive, ele vai descuidar de todo o procedimento após, porque ele vai achar que ele está descontaminado, então eu posso tirar a minha EPI de qualquer forma, posso pôr para cima, para baixo, posso ir até o meu carro com a minha vestimenta, isso é o pior ainda. Então, além de não estar descontaminado, o profissional relaxa e passa a descuidar dos processos. Nossa, Fábio, quanta novidade. É grande. Um outro fator, doutora, a grande maioria desses profissionais, eles não são especialistas em microbiologia. Eles, é claro, conhecem a situação, recebem treinamento dos ambientes de trabalho, dos hospitais, para que se comportem e que obedeçam procedimentos, mas a maioria deles não tem a informação adequada do risco que isso pode trazer. E é claro, eles vão se sentir protegidos e vão achar que podem descuidar de alguns procedimentos. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado, buscar alternativas que sejam comprovadas, que se possa amparar em publicações
e em dados que realmente garantam a eficácia desses processos. E controle de parâmetros. Não existe eficiência em descontaminação se não houver controle de parâmetros. Certo, certo. Olha, Fábio, estamos chegando ao fim, eu estou olhando aqui a nossa audiência, as perguntas, tem uma que eu vou voltar. Ah, e sobre o túnel de ozônio, o que vocês acham? Você já respondeu, né? Basicamente a mesma coisa. Qualquer produto químico que for aplicado sem um controle de parâmetro e sem uma comprovação da capacidade da redução da carga microbiológica, nós estamos fazendo um trabalho empírico. E eu acredito que isso potencialize o risco. Ótimo. Fábio, eu não sei como agradecer, a minha gratidão aí pelo seu tempo, por todas essas informações, que essa nossa live atinja o maior número de pessoas, não só as que estão aqui conosco, mas as que trabalham com essas, que todo mundo possa amanhã, enquanto a live fica lá no ar, possa compartilhar essas informações, façam chegar aos gestores, à iniciativa privada, aos gestores do setor público também, tão necessitado, né? Para os hospitais, clínicas, centros cirúrgicos, quem trabalha com a recolhimento e coleta de lixo nas cidades, a gente tem aqui audiência de outras cidades também, de outros estados, olha lá, Bahia, está com a gente aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, divulguem essas informações, é esse o nosso intuito, e da STEC, é divulgar, é informar e salvar vidas, acima de tudo. Sem dúvida. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Espero que as informações que a gente trocou aqui, esse bate-papo, tenha sido proveitoso, que possam ser geradas aí oportunidades, que a STEC possa contribuir com os profissionais e com a sociedade de forma a ajudar de alguma maneira para diminuir o risco, diminuir o contágio, diminuir a ansiedade que está sendo gerada hoje em todos os profissionais e em toda a sociedade. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme. E estamos à disposição, qualquer questionamento, não só eu, como a equipe técnica, a equipe comercial da empresa, tem uma especialização bastante grande e o contato com as pessoas no exterior, estamos todos à disposição para trazer mais informações aos que julgarem aí necessário. Ótimo, Fábio. Então, entre em contato com a STEC, ou pelo LinkedIn, ou aqui mesmo pelo Instagram, que a gente consiga entregar no nosso país, no nosso Brasil, a efetividade, a economia e a sustentabilidade, com parceiros aí responsáveis como a STEC. Tá bom? Gratidão, Fábio. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço a todos.